Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Quero ler com você 4 versículos. E também, antes disso, quero mandar a paz para a irmã Aline Cristina, que está hoje de folga e aproveitando para curtir o Domingão Maranata, ouvir a programação. E obrigado, Aline, pela companhia. Sou eu que agradeço muito pela companhia de vocês, viu? Edna também do Engenho Novo, no Cabo. Um abraço, Edna. Quanta gente abençoada. Queria poder registrar a participação de todos. O Fernando Antônio, que não é evangélico, lá de Portal de Prazeres, mas está ligado conosco. O irmão Jacó Bonifácio. Quanta gente abençoada. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Pena que não dá tempo de a gente registrar a participação de todos, mas estou lendo aqui e, sem dúvida, vocês moram no nosso coração. A participação e a compreensão de vocês é muito importante para todos nós. Jane Salles é a Cleide, lá de Igaraçu. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, ou na sua versão deve estar dizendo o Tisbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Na sua versão pode estar dizendo, você beberá do ribeiro. E eu já ordenei aos corvos para alimentar você lá. Glória a Deus. Será que você pode glorificar a Deus por essa palavra? E Deus, esta madrugada, falava tremendamente comigo através desse texto. Deus falou muito comigo através desse texto. E uma das coisas que a gente precisa começar observando nesse texto é que obedecer e confiar na providência divina é sempre o melhor caminho para nós. Seria o resumo desta palavra. Obedecer e confiar na providência, ou na provisão, ou no cuidado divino, é sempre o melhor para nós. Vamos lembrar um pouquinho da trajetória deste servo de Deus, Elias, um profeta que por muitos estudiosos é conhecido como o profeta do fogo, por causa daquele combate, né? Daquele desafio que Deus usa Elias para lançar entre os israelitas e os profetas de Baal e de Azera, para que eles pudessem saber quem é o verdadeiro Deus. E não somente esse episódio da vida de Elias, de ele ter derrotado os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, chama a nossa atenção, como existem outras lições pelas quais nós também podemos aprender com Elias. Não só esse momento que ele vence os profetas falsos, os profetas idólatras, profetas de Baal, que comiam a mesa de Jezabel, é o que o texto sagrado vai dizer, mas também nós podemos aprender com Elias
a respeito da sua obediência a Deus, a respeito de como ele seguia fielmente as orientações do Senhor. Elias, portanto, não é apenas um profeta de fogo ou um profeta do fogo, como alguns estudiosos dizem, mas Elias é também um servo antes de profeta. Ele é um servo obediente às orientações divinas. E está aí o sucesso do ministério de Elias. Está aí o sucesso da vida de Elias. Por que é que Elias tinha tanta intimidade com Deus? Por que é que Deus atendia todas as orações e as petições de Elias? Porque antes de ser um profeta, Elias era um servo. E claro que eu não vou dizer de passagem, mas dizendo de forma taxativa, Elias era um servo fiel a Deus. É por isso que Elias, como ninguém na Bíblia Sagrada, né? Como praticamente ninguém na Bíblia Sagrada, é por isso que Elias é um dos profetas que tem tanta ousadia. E o texto aqui vai dizer o seguinte, presta atenção. Observe que o texto que nós lemos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, o verso 1, é que Elias, o tisbita, olha para Acabe e ele vai dizer assim: eu juro pelo nome do Senhor, presta atenção, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto, ou seja, segundo a minha palavra. Elias tem, diante da sua obediência e da sua intimidade com Deus, Elias tem tanta confiança no relacionamento que ele tinha com o Senhor e que o Senhor tinha com ele, que ele vai dizer para Acabe, para todos de Israel, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra do Senhor. Segundo a minha palavra, não vai cair chuva na terra pelos próximos anos. Veja que ousadia Elias tinha para profetizar de olhos abertos, como nós costumamos dizer, e para declarar situações, para lançar palavras que tinham poder na terra e no reino dos céus. É porque Elias sabia a intimidade que ele tinha com Deus e que Deus tinha com ele, mas essa autoridade toda, e Deus fazer valer a palavra do seu servo, o profeta Elias, só pode ter esse tipo de ousadia na presença do Senhor quem é fiel a Ele, quem obedece às suas ordenanças. Nós vamos perceber na Bíblia Sagrada que o ministério de Elias nasce exatamente junto com o reinado de Acabe. Acabe se torna rei de Israel, e foi aí que o Senhor levanta Elias para que ele pudesse profetizar em tempos difíceis, porque Acabe era um rei mau, era um rei idólatra, que conduzia o povo à idolatria, que conduzia o povo a desobedecer a Deus. E foi nesse tempo que o Senhor levanta Elias para que ele pudesse profetizar contra Acabe, para que ele pudesse profetizar contra sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher perversa. Jezabel era uma mulher que conduzia o povo a pecar contra Deus, a se afastar dos caminhos do Senhor. Jezabel foi uma mulher que também desviou não só o seu marido, como desviou toda a sua casa. A Bíblia vai dizer isso. Jezabel tinha um grande poder de influência sobre Acabe e sobre toda a sua família. E ela conduziu todos a se desviarem do caminho do Senhor. E foi neste tempo que o Senhor levanta o profeta Elias, e porque Elias era este homem, era este profeta corajoso, que costumava dizer o que Deus mandava, que costumava entregar o recado que Deus lhe ordenava, e este homem não se calava, não se calava a qualquer custo, a qualquer circunstância. Esse homem não se calava, mesmo sob o risco de perder a sua cabeça. É que Jezabel não suportava Elias. Jezabel não suportava ouvir falar no nome de Elias. E Elias foi
terrivelmente perseguido durante o reinado de Acabe. Foi perseguido por Acabe, foi perseguido por Jezabel, foi perseguido pelos profetas de Baal e de Azera que comiam na mesa de Jezabel constantemente, diariamente, é o que a Bíblia diz. E foi exatamente nesse tempo de perseguição, de fúria, que o Senhor diz assim para Elias: Elias, levanta-te. Olha só o que Deus mandou ele fazer. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu já dei ordens aos corvos para o alimentarem. Presta atenção nessa mensagem, porque ela é muito forte. Presta atenção nesse detalhe. Exatamente quando Elias é fiel a Deus, quando Elias faz o que Deus manda, quando Elias profetiza o que Deus manda, o Senhor diz assim: agora saia de cena, agora se retire, se esconda lá no ribeiro de Querite. Irmãos, vamos analisar que nós costumamos usar uma expressão que é a seguinte: quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Não é isso que a gente costuma dizer? Qualquer profeta, qualquer servo de Deus, na condição de Elias, teria questionado ao Senhor e teria dito: Senhor, eu falei o que o Senhor mandou. Eu profetizei conforme a tua orientação. Eu denunciei o pecado de Jezabel, dos profetas de Baal e de Azera, de Acabe. E agora o Senhor quer me esconder no ribeiro. E agora o Senhor quer me tirar de cena. E se eu for, o que é que vão pensar de mim? Ou vão pensar que isso são minhas palavras, imaginando o que Elias poderia ter dito para Deus. O que é que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um profeta fajuta. Vão pensar que eu sou um profeta que profetiza e não segura o que profetiza. Vão pensar que eu sou um fugitivo, que eu fiz algo de errado. Vão pensar que eu sou frouxo. Porque agora, se eu fiz o que o Senhor mandou, por que é que eu iria me retirar dessa situação? Por que que eu vou sair daqui como se nada tivesse acontecido, ou como se eu fosse culpado, como se eu fosse o pecador da história? Porque, é claro, por Elias profetizar contra o reinado de Acabe, contra suas práticas, é claro que ele podia morrer. É claro que ele podia perder a cabeça. Elias, fugindo da situação, provavelmente ou ele não estava profetizando de Deus, da parte de Deus, ou ele não tinha coragem de sustentar aquilo que ele falou. E aí, meu irmão, aí o Senhor, para preservar a vida de Elias, para protegê-lo da perseguição e até da morte, porque de vez em quando Deus faz isso, o Senhor tira Elias de cena e esconde ele no ribeiro. Manda ele ir para longe de Acabe, manda ele ir para longe de Jezabel. E sabe qual é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essas palavras, ou com esse texto, com essas atitudes de Elias? É que nem sempre recuar é sinal de covardia. Nem sempre retroceder é sinal de covardia. Nem sempre sair de cena significa que Deus te esqueceu. Às vezes, Deus nos tira de cena porque simplesmente Ele quer nos dar livramento. Às vezes, o Senhor nos tira de cena para nos poupar de uma situação. Às vezes, Deus nos tira de cena para que nós podemos ser poupados de passar por uma situação ainda pior. Às vezes, Deus nos tira de cena para confundir os nossos adversários. Às vezes, Deus nos tira de cena para confundir os nossos inimigos. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Porque, quem sabe você está passando pelo que Elias passou e hoje você está esquecido, porque eu imagino. Elias obedece à orientação do Senhor, vai para o ribeiro de Querite e os textos seguintes vão dizer que Acabe mandou procurar Elias por toda parte.
mandou os seus servos, mandou os profetas, mandou pessoas, os seus comandantes procurar Elias em todo lugar e ninguém achou, porque quem escondeu Elias no ribeiro foi o próprio Deus. Oh, glória! E quando Deus nos esconde, meu irmão, não tem quem nos ache. Aleluia! É por isso que o Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pode descansar quem está no esconderijo de Deus. Talvez Elias podia ficar lá no ribeiro com o sentimento de fui esquecido. Porque é claro que Acabe procurou e teve uma hora que ele parou, porque praticamente parece que Elias havia sido arrebatado da terra. Ninguém encontrava o homem, ele sumiu. Mas na frente a gente vai comprovar isso, porque o profeta Obadias vai se encontrar com Elias no caminho, e o Senhor e o profeta Elias vai dizer para Obadias, olha, corre e diz para Acabe que eu estou aqui. Ele diz, nada, você quer que eu perca a minha vida? Eu sou fiel ao Senhor, eu escondi 100 dos profetas que Jezabel queria matar na tua procura. Se eu volto agora, nós te procuramos por toda parte, todo mundo disse que não te encontrava. Se eu volto agora e digo a Acabe que você está por aqui, e ele vem ao teu encontro e não te encontra, e você some de novo, desaparece como se fosse fumaça, Acabe vai cortar a minha cabeça, vai achar que eu estou brincando com ele, ou no mínimo, eu menti por ter ido te procurar antes e dizer que não te achei e agora eu te encontro. Tem misericórdia de mim. Aí Elias faz um juramento para o profeta Obadias e diz, olha, pelo Senhor e pela minha alma, que pode avisar Acabe que eu estou aqui, porque hoje mesmo eu vou me apresentar diante dele. Obadias tem medo, porque sabia que o profeta tinha tal intimidade com Deus que ele era capaz de se esconder em lugares que ninguém poderia achar. Oh, aleluia! Mas alguns sentimentos podiam ter passado pela cabeça de Elias, tais como, me esqueceram. Eu servi ao Senhor tanto tempo, eu fui um profeta fiel, eu falei o que o Senhor manda e agora eu estou aqui esquecido nesse ribeiro, eu estou aqui abandonado nesse ribeiro. Minha irmã, quem sabe hoje você está com essa sensação, com esse sentimento. Meu irmão, quem sabe você esteja hoje com esse sentimento e dizendo assim, como eu fui útil há tanto tempo atrás, eu era uma pessoa ativa na obra de Deus, eu constantemente me dedicava ao templo, me dedicava ao evangelismo, me dedicava à obra do Senhor com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanta fidelidade. Hoje eu estou aqui escondido, hoje eu estou aqui esquecida, hoje ninguém fala no meu nome, hoje ninguém lembra de mim. Ei, em nome de Jesus, abre os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir o que Deus está te falando. O que você acha que é esquecimento é proteção de Deus na tua vida. O que você acha que é isolamento, que é exclusão, que foi amnésia, que alguém esqueceu do trabalho que você fez, que o próprio Deus esqueceu do que você plantou. Entenda, Deus te tirou de cena por um momento para te dar um grande livramento. Se você continuasse em cena, teus perseguidores, teus adversários iriam matar você, iriam te engolir vivo. Assim como Acabe e Jezabel, se encontrasse Elias, dava cabo da vida dele, porque não suportava um profeta fiel que falava o que Deus mandava. Oh, glória! Às vezes nós somos odiados tão simplesmente por sermos fiéis a Deus. Às vezes somos perseguidos por falar o que Deus manda. Às vezes não somos aceitos por falar a verdade. Às vezes não somos aceitos porque pessoas acham que queremos ser melhores do que os outros. Mas não é que você foi esquecido, não é que o que você fez se apagou. Tudo que você fez para o Senhor ou faz até hoje está registrado no livro de Deus, no livro das obras dos homens. Deus te tirou por um período para te esconder, para te preservar, para te livrar. Então agradeça a Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos que Deus estava fazendo com Elias é que o Senhor retirou Elias de cena para tratá-lo. O Senhor levou Elias para o ribeiro de Querite para tratar com ele.
Às vezes nós precisamos sair de cena, ou Deus nos tira de cena, porque às vezes nós estamos nos sentindo muita coisa, né? Às vezes nós estamos achando que somos muita coisa. Às vezes nós achamos que somos nós que estamos fazendo e não Deus. Às vezes a gente acha que somos nós que estamos ganhando vida para Jesus e não Deus. Às vezes a gente cai no engano de achar que é a gente que cura e não Deus. Que é a gente que prega e abala e não é Deus que fala e nem é o Espírito Santo que convence. Olhe que Elias já estava tão ousado, e eu não estou contradizendo o que eu disse no começo, mas estou colocando duas vertentes, dois pontos de vista para a gente analisar. Observe que, a princípio, no começo desse texto, Elias disse, eu juro por Deus que segundo a minha palavra não vai chover. Não era mais Deus em nome de não, segundo a minha palavra não vai chover. Eu não estou afirmando, mas eu estou colocando uma situação hipotética. Quem sabe Elias já estava se sentindo alguma coisa. Olha, no meu nome não vai chover. No meu nome não vai acontecer. Isso podia ser da intimidade que o profeta tinha com Deus, do relacionamento verdadeiro, sincero, mas também podia ser oriundo de um orgulho santo que ele estava tendo. De uma soberba espiritual. Tem hora que a gente deixa Deus de lado e acha que quem está fazendo as coisas somos nós. Tem horas que a gente coloca Deus lá no canto da parede e acha que quem faz somos nós. Ah, tá crescendo porque sou eu na frente da obra. Tá prosperando porque sou eu que estou dirigindo. Tá crescendo, tá lindo porque sou eu que estou regendo, porque sou eu que estou organizando. A festa só acontece se eu estiver na frente. Vida se converte só quando eu prego. Pessoas são tocadas só quando eu abro a boca. Ah, meu Deus do céu. Aí Deus leva Elias para o ribeiro de Querite para tratar com Elias. Às vezes Deus nos leva para o ribeiro para tratar conosco, assim como ele fez com Jacó. Levou Jacó para o val de Jaboque para tratar com ele lá. Para mudar o seu caráter, para mudar a sua personalidade, para mudar a sua perspectiva de vida, para mudar a sua visão, a sua forma de ver as coisas, para fazer ele se humilhar, para fazer ele pedir perdão, para mudar o nome dele, para mudar a história dele. Aí o Senhor teve que atrair Jacó para o val de Jaboque, assim como ele precisou levar Elias para o ribeiro de Querite. Quem sabe você hoje saiu de cena porque Deus levou você para o ribeiro para tratar com você, para experimentar você, para lembrar a você que quem faz é Deus. E o que eu acho engraçado é que o Senhor podia ter dito, olha, faz uma provisão enorme aí, tá bom? Faz uma provisão enorme, pega uma mala enorme, coloca comida, coloca água, coloca fruta, coloca tudo que tem direito. Não. O Senhor disse, olha, vai para o ribeiro, você vai beber do ribeiro e vai comer, ser alimentado pelos corvos. Veja que teste de fogo o Senhor estava fazendo com Elias. Vou levar você para o ribeiro. E o Senhor estava, quando ele disse, você vai beber do ribeiro, vai comer por meio dos corvos. O Senhor estava dizendo, vou levar você para o ribeiro e vou fazer com que você viva na minha dependência. Você agora vai viver na minha dependência. Vai acreditar na minha provisão. E como Elias era um servo obediente, ele não questiona o Senhor e vai para o ribeiro de Querite. Lá o Senhor ensinaria a ele o que ele precisava aprender. E o que é interessante é que os estudiosos vão dizer que o ribeiro de Querite não era para se considerar um rio. Era literalmente um riacho pequeno. Era literalmente um ribeiro, ou seja, geralmente a água que passava por Querite era uma água de degelo, sabe? Quando as águas do Jordão descongelavam,
escoavam lá no ribeiro de Querite e passava por lá. Mas era um ribeiro que, na maior parte do ano, estava seco. Não tinha água. Mas o Senhor manda Elias para o ribeiro, para beber água desse ribeiro que, cientificamente falando, ou geograficamente falando, quase não tinha água. E o Senhor ainda diz, olha, você vai comer por meio dos corvos. Todo mundo sabe, ou a ciência diz, que corvos não gostam de gente. Não, ele não gosta de gente. Às vezes ignora até os seus próprios filhotes. E corvos não divide comida com ninguém. Mas o Senhor que manda no corvo e o Senhor que manda no ribeiro, disse a Elias, você vai descer ao ribeiro de Querite, vai tomar água desse riacho, desse ribeiro, que quase sempre está seco, e você vai ser alimentado pelos corvos que não gostam de dividir comida com ninguém. Meu irmão, para aceitar um negócio desse tem que ser obediente. Para aceitar descer ao ribeiro tem que ser servo de Deus de verdade. Não é profeta meia tigela, não. Tem que ser servo de Deus de verdade, porque não era todo mundo que topava esse desafio, não. Mas a Bíblia diz que Elias se levanta e vai para o ribeiro. E o Senhor faz da maneira que ele havia dito. Elias tomava a água do ribeiro e de manhã e de tarde os corvos vinham e traziam pão e carne para o profeta Elias se alimentar. Deixa eu falar para você que eu não sei qual é o Querite que o Senhor tem pedido a você para descer. Eu não sei por que ribeiro o Senhor quer levar você. Eu não sei o que é que o Senhor está exigindo de você. Eu não sei o que é que o Senhor está pedindo de você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se Deus está te pedindo isso, ou se Deus está permitindo você ficar em Querite, tenha certeza que tem provisão de Deus para a sua vida. Irmã, para mim é muito difícil aceitar isso. Irmã, para mim é fora de lógica. Irmã, não estou suportando o deserto de Querite. Parece que esqueceram de mim. Parece que esqueceram tudo que eu fiz. Parece que esqueceram que eu plantei. Parece que esqueceram quem eu fui. Eu tenho me esforçado para ser fiel a Deus. Ei, obedeça a voz e as orientações do Senhor. Por mais que humanamente falando não tenha lógica, não faça sentido. Mas as coisas de Deus não é para a gente entender, é para a gente obedecer. As coisas de Deus não é para questionar, é para obedecer. As coisas de Deus não é para ser lógica nem racional, é somente para obedecer. E se você confiar na orientação do Senhor, lá no ribeiro, nesse Querite que você está vivendo, nem vai faltar água, nem vai faltar pão e nem vai faltar carne para você. Glória! Aleluia! 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 Oh, aleluia! Se você seguir a orientação de Deus, não vai faltar provisão de Deus para você. Não vai faltar o cuidado de Deus para a sua vida. Mas é muito ruim, irmã, estar em Querite, esquecido, escondido, abandonado, mas é tratamento de Deus na sua vida. É melhor obedecer do que sacrificar, é o que o Senhor diz. Eu prefiro obediência do que sacrifício. E como Elias obedeceu fielmente a palavra do Senhor, ele não foi desamparado. Ele bebia do ribeiro de manhã e de tarde, e o corvo trazia pão e carne. Os corvos que não dividem nada com ninguém se tornaram garçons para Elias, lá no ribeiro de Querite. Se você obedecer, você vai viver experiências que você nunca viveu na sua vida. Se você obedecer, tem um Querite de Deus te esperando. Se você obedecer, pode não ter corvos à sua disposição, mas tem anjos de Deus. Oh, aleluia!
Se você obedecer, tem anjos de Deus prontos para te servir, para te socorrer, para levar as provisões de Deus para a sua vida. A palavra de ordem é essa: obedeça, aceite o querite de Deus na sua vida. Aleluia. Mais uma vez, o Senhor leva Elias a um teste de obediência. Porque chegou o dia que o ribeiro secou. Como era previsto, né? Porque Querite não era um ribeiro, tinha água o ano inteiro. Chegou o dia que o ribeiro secou e o Senhor disse para Elias, mais uma vez, levanta-te e vai para Sarepta. Lá eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Presta atenção nas coisas que Deus faz. O ribeiro secou e o Senhor diz, Elias, se levanta agora e vai lá para Sarepta. Porque lá eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Se eu fosse Elias, eu pensava logo, deve ser uma viúva rica, né? O marido devia ser rico, ter muitas posses. E daí ela ficou com a herança do marido e agora vai sustentar o profeta, o homem de Deus. Porque a gente pensa, o Senhor vai tirar ele do esconderijo do ribeiro, vai levar ele para um lugar melhorzinho, né? Vai levar ele para um lugar melhorado. Vai levar ele para uma situação mais cômoda. Vai levar ele para uma situação mais agradável, mais confortável. Oh, glória! Quando Elias chega lá em Sarepta, né? Quando Elias chega em Sarepta, que fala com a viúva, ela já estava pegando lenha para acender o fogo, e Elias diz para ela, olha, traz água para mim. E ela preparou lá um quarto para Elias e diz para ele, e Elias diz para ela, traz água para mim. Quando ela vai pegar a água, Elias diz, olha, não traz só água não. Traz uma comida para mim, traz bolo, faz um bolo de trigo aí para mim. Ela disse, Senhor, eu não tenho nada não. Eu tenho um último bocado de farinha, que eu vou preparar um bolo para mim, vou preparar um bolo para o meu filho e depois vamos morrer. Porque a gente não tem mais nada. Ai, Jesus, as coisas que Deus faz a gente não consegue compreender e nem é para entender, porque os mistérios de Deus não se explicam. Quando a gente pensa que o Senhor vai tirar Elias de um ribeiro e vai colocar ele numa situação melhor, Deus leva ele para casa de uma viúva pobre, de uma viúva, vamos falar no populacho, no nosso linguajar esculachado mesmo. O Senhor vai levar Elias para a casa de uma viúva pobre, quebrada na emenda, lisa, dura. A viúva não tinha um centavo, né? Estava só esperando comer a última refeição com seu filho para esperar a hora da morte. Aí eu, se fosse o profeta, ou muita gente, se fosse o profeta, já começava a murmurar, né? Já começava a dizer assim, eu não acredito, Deus, que tu me tirou de um ribeiro, onde eu tinha que depender da água de um ribeiro que quase não tinha água. Eu tinha que depender da alimentação dos corvos. E aí o Senhor me tira de uma situação dessa, ainda me leva para uma situação pior. Para a casa de uma viúva que não tem nada. Meu Deus do céu. Tem horas que você fica questionando a Deus se a situação, porque a situação pode piorar sempre, né? Tem hora que a gente pensa assim, quando eu pensei que não podia piorar, e piora. Quando eu pensei que não podia estragar mais, aí estraga, fica pior do que antes. Tem coisas que Deus faz que a gente não compreende. E a gente fica questionando Deus porque eu entrei nessa situação, porque o Senhor me trouxe para cá. Eu pensei que aqui era melhor do que lá. Eu pensei que essa situação era melhor do que a última que eu estava passando. Eu pensei que aqui eu ia ter um pouquinho mais de sossego, eu ia ter um pouquinho mais de descanso, eu ia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí o Senhor me traz para um lugar onde a mulher está mais provada do que eu. E a gente fica, era melhor estar no ribeiro.
Era melhor voltar para Querite. Ei, deixa eu te dizer, não é melhor estar em Querite, não. É melhor estar no centro da vontade de Deus. Se Deus mandou você ir para Querite, vá para Querite. Se Deus mandou você ir para a casa da viúva, vá para a casa da viúva, não importa a situação. A nossa garantia é estarmos no centro da vontade de Deus, e aí não importa em quais sejam as circunstâncias. Talvez você fique pensando, meu Deus, mas lá no Riacho estava melhor. Não, aonde Deus quer que você fique é sempre o melhor. O centro da vontade de Deus para a sua vida é sempre o melhor. Não questione, apenas obedeça. A obediência te levará a lugares mais altos. A obediência te levará à honra de Deus. A obediência te levará à cura, ao cuidado de Deus, à provisão de Deus. Ai, Jesus, obedeça. Glória a Deus. Obedeça. Obedeça. Não é onde você quer que é o melhor, é onde Deus quer que você fique que é o melhor. Não é onde você acha que seria o melhor, é onde Deus sabe que é o melhor para você. Se Ele quer você em Querite, Ele tem um tratamento com você em Querite. Se Ele quer você na casa de uma viúva pobre que não tinha quase nada, Ele quer você. Ele tem um tratamento, Ele tem algo para fazer com você neste lugar. E o texto vai dizer que Elias disse, olha, faz o bolo primeiro para mim e depois você faz para o seu marido. Aliás, e depois você faz para o seu filho e para você. A viúva também não questiona, era uma serva obediente. Porque se fosse outro dizer, nada, eu vou fazer para você. Eu só tenho para mim, para o meu filho, eu vou fazer para você, não. Mas ela obedece também. Olha aí quantas bênçãos da obediência. Ela obedece também. E o resultado da sua obediência, sabe qual é? O Senhor multiplica o azeite e a farinha da panela da viúva. E a Bíblia vai dizer que todos os dias que Elias esteve na casa dessa mulher, não faltou a farinha e não faltou o azeite, não faltou o que eles comerem. Se você obedecer, haverá provisão de Deus para você. Às vezes a gente não quer obedecer porque a gente fica pensando, meu Deus, como será? Se eu obedecer, como será? Se eu obedecer, vai faltar. Se eu fizer o que o Senhor quer, não vai ter nem para mim. Se eu obedecer, como vai ser amanhã? Em qual porta eu vou entrar? Que chaves o Senhor vai me dar? Qual as portas que o Senhor vai abrir? O Senhor está dizendo para você, só obedeça. A tua parte é obedecer, a minha parte é prover. A tua parte é obedecer, o cuidado, a provisão. Aleluia. É comigo. Apenas confie no Senhor. Oh, aleluia. Para a gente finalizar essa palavra. Glória a Deus. O texto vai dizer que um certo dia, o filho dessa viúva adoece, a ponto de morrer. E essa mulher fica desesperada, chama o profeta, o homem de Deus, e diz assim, o Senhor veio aqui para visitar os meus pecados, para visitar as minhas fraquezas, as minhas falhas. Eu perdi o meu filho, a mulher já não tinha marido, agora perde o filho. E o texto diz que o profeta pega o menino, leva lá para o quarto que a viúva fez para ele, deita em cima do menino, começa a orar, começa a falar com Deus. E daqui a pouco o fôlego de vida volta para o menino e ele entrega o menino para sua mãe já ressuscitado, já ressurreto. E aquela mulher olha para o homem de Deus e diz assim, agora eu sei que tu és um homem de Deus. Você está entendendo que o Senhor nos levar para Querite, o Senhor nos levar para a casa de uma viúva pobre tem um propósito. Deus não colocou você nessa situação sem propósito. Deus queria usar Elias para que um grande milagre acontecesse na casa daquela viúva. Aleluia. Ao ponto que mais uma vez o Senhor diz para Elias, levanta-te agora e se apresenta a Acabe, porque eu vou mandar chuva. E é quando Elias se apresenta a Acabe, quando Elias monta os desafios contra os 850 profetas de Baal e Azera,
E ele vence aquele embate e o Senhor prova que é Deus diante daquela gente idólatra, daquela gente desviada e corrompida. Se o Senhor levar você para Querite, se o Senhor levar você para a casa de uma viúva pobre, se o Senhor mandar você voltar e se apresentar para Acabe, tudo isso tem propósito, um propósito que vai glorificar o nome de Deus, um propósito que vai glorificar o nome do Senhor e que traz honra de Deus também para a sua vida. Você entende que há momentos que a gente precisa se retirar e há momentos que Deus nos traz de volta para a cena. O mesmo Deus que manda Elias se retirar e se esconder de Acabe no ribeiro, é o Deus que agora diz assim: Elias, agora volta e se apresenta para Acabe. Aí a gente pergunta, e Deus não poderia ter dado livramento para Elias diante de Acabe? Não podia ter vencido logo isso? Tinha que passar pelo ribeiro, tinha que passar pela casa da viúva, para depois de um tempo se apresentar. O tempo é de Deus, o momento é de Deus, quem faz é Ele. Às vezes Ele decide dar uma volta conosco, às vezes Ele decide nos levar para um tratamento, às vezes Ele nos leva para experiências mais profundas, como na casa da viúva, e depois Ele nos traz de volta em cena, agora mais humilde, mais quebrantado, mais tratado, mais experiente, mais confiante, com a certeza do Deus que serve. Oh, glória! Você está entendendo por que Deus está te levando por alguns lugares? Você agora entende por que Deus está permitindo certas coisas na sua vida? Tudo tem um propósito. Acredite, tudo tem um propósito. Se você obedecer, você vai terminar bem. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai terminar bem. É importante obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Não adianta você passar a semana inteira na igreja, nem 10 horas por dia de joelho, se você não aprender a obedecer. Se você obedecer, tem provisão, tem cuidado, tem livramento, tem experiência nova, tem tratamento de Deus. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será